Ô, Marcos André, o Palmeiras perdeu de novo pro Chelsea, tá? De novo, mais uma vez o Chelsea a pedra no sapato. E eu vou falar uma coisa, Vamp. Eu me decepcionei com o Palmeiras nesse Super Mundial. Em nível de atuação, tá? Foi bem, foi bem. Chegou nas quartas de final. Então, é uma campanha respeitável. Agora, pra mim, faltou, Vamp, o Palmeiras jogar como o time bom que ele tem, pô. Não gostei da atuação agora contra o Chelsea. Melhorou no segundo tempo? Melhorou, mas poderia ter levado mais no primeiro. E acho que o Palmeiras poderia ter entregue mais. Discordo também, que aí muita gente quer falar, foi o único brasileiro que não ganhou de um europeu. Tá bom, gente, mas jogou melhor que o Porto. Jogou de igual para igual com o Chelsea. Não acho que vale essa crítica porque não ganhou de europeu. Agora, pra mim vale crítica pro futebol, Vamp. Pra mim o Palmeiras poderia ter mostrado muito mais bola do que mostrou com o time que tem. Boa tarde, Tico, Bruno, Flávio, boa tarde a todos, né? Eu acho também que o Palmeiras, dentro da competição do Mundial de Clubes, né? O único jogo mesmo que o Palmeiras jogou bem foi contra o Botafogo, né? Até contra o Porto, teve um momento que o Palmeiras foi melhor, mas o Porto também teve oportunidade. Se você pegar o jogo do Porto, a primeira oportunidade de gol foi logo do Porto, né? Que poderia ter abrido pra cá 1-0. Beleza, depois pegou o Al-Ahly, passou, ganhou. Fez um bom jogo contra o Botafogo. Sofreu muito contra o Inter Miami, né? O time do Messi. O Inter Miami chegou a abrir 2-0, podendo fazer o terceiro. O Palmeiras consegue ir ao empate com o time caro. Se você pegar dentro do Mundial de Clubes, 12 equipes europeias, mais o Al Hilal, que é o time aí talvez mais rico do mundo, pelas dinastias dos sheiks, né, da Arábia Saudita, é o mais rico. Mas em termos de futebol, não foi um grande mundial do Palmeiras mesmo, não. O Palmeiras poderia ter, no jogo contra o Chelsea, ter já sido liquidado no primeiro tempo. Verdade que o jogo, né, eu como ex-atleta, não é só um resumo em 45 minutos. Tem o tempo todo. No segundo tempo volta melhor, consegue um empate com o Estevão, que está indo para o Chelsea, onde o Chelsea tem esse poder aquisitivo de tirar jogadores de outra agremiação, como está tirando o Palmeiras, como tirou vários jogadores novos que estão hoje lá. Por exemplo, o Andrei era do Vasco, estava no Estrasburgo, foi convocado até pelo Ancelotti agora para jogar as eliminatórias, né, da América do Sul. Mas o Palmeiras não fez um grande mundial, né? O Palmeiras vai ter um problema maior. Está perdendo dois dos principais jogadores, os dois principais jogadores do Palmeiras não atuam mais. O Estevão vai ser entregue ao Chelsea e o Paulinho ontem até postou, né, Tico? Vou cuidar da minha saúde, vou cuidar, não vou jogar mais com dor, não jogo mais na temporada 2025. E aí me admira muito, hoje tem scout, tem departamento médico, tem todo mundo, comissão técnica, presidente que assina o cheque. Quando você vai ao mercado e compra um jogador por 20 milhões de euros, um jogador lesionado. O Atlético Mineiro tinha aquela dupla Paulinho e Hulk, o Atlético Mineiro em nenhum momento mediu esforço para não poder vender, né? Entregou rápido, ainda pegou o Gabriel Menino, como é o nome do outro, Bruno? E o Patrick, né? E aí como vai ser esse Palmeiras agora voltando? Vai ser um Palmeiras que diz assim, ó, fui no Mundial, peguei a grande potência do futebol mundial, encarei de igual para igual, e o futebol brasileiro está baixo, o Palmeiras vai ter séria dificuldade, e o Abel vai ter que ser competente para não, como é que ele vai armar essa equipe agora, porque antes tudo era bola no Estevão, o Estevão era o cara que ia pro duelo, no 1 contra 1, 2 contra 1, e eu não vejo nenhum atleta no Palmeiras na qualidade hoje do Estevão e do Paulinho para ir para cima, no mano a mano. Vai ter que fazer um Palmeiras de toque de bola, né, de penetração, porque o jogador mais caro da história do futebol brasileiro tá lá, o Vitor Roque ainda não decolou. É um menino, sabe que eu defendo ele sempre, mas é jovem e tudo. A culpa não é dele de valer 25 milhões de euros, mas não vai ser jogador que vai para cima para pegar a bola, ir pro mano, driblar. É um jogador de força, veloz, rápido. Então o Abel vai ter que reinventar esse time do Palmeiras. Aí de convite que o Palmeiras também não jogou com o Piquerez, suspenso, Gustavo Gomes suspenso, Murilo machucado, mas foi para esse jogo diante do Chelsea. Eu fiz até na sexta-feira a gente fez até um duelo de clubes europeus, eu e você, foram 12 clubes que foram ao Mundial de Clubes. E você falou que o Chelsea não estava nem entre os 12 melhores.
E a gente fez uma lista aqui dos campeonatos europeus, campeonato português, espanhol, francês, italiano, inglês e alemão. O Chelsea termina entre os 10 primeiros. Né? Foi isso que a gente fez? Foi. Mas a verdade é de convívio. Foi um Mundial, ganhou financeiramente, tudo. Mas o que se espera de um Palmeiras jogando, com os atletas que tem, e agora não tem mais dois, que são os dois principais atacantes que estão indo embora, um está indo embora e o outro está lesionado e não joga mais na temporada. Um Mundial abaixo. É isso, né? Eu também acho. O Flávio é um crítico do Abel, né? E eu não. Eu sou um cara que eu falo, a gente tem muito esse debate aqui. Eu falo, eu gosto do trabalho do Abel Ferreira, eu acho o Abel Ferreira foda, eu acho o Abel Ferreira gigante, eu acho o Abel Ferreira ídolo imortal do Palmeiras e eu falo isso sempre. Agora, Flávio, eu também, eu falo isso, eu assumo aqui quando a outra pessoa tem que jogar alguma coisa na cara. Porque você sempre falou, tá bom, mas no Palmeiras qualquer um poderia ser. Discordo. Pra mim, nem todos conquistariam o que o Abel Ferreira conquistou no Palmeiras. Conquistou muito. Agora, você questiona muito o futebol do Palmeiras, né? Que esse Palmeiras pode jogar melhor. E realmente, esse jogo e o Mundial, gente, Inter Miami, não era pra ser um jogo difícil contra o Inter Miami. O Inter Miami é uma baba. E o Palmeiras perdia por 2-0, conseguiu empatar no finalzinho. Eu digo aqui, pra mim o único jogo bom do Palmeiras foi contra o Porto, Flávio. Depois decepcionou. Palmeiras não jogou o que pode jogar um time que tem Richard Rios, Rafael Veiga, Paulinho, porque o Vamp falou agora que agora ele vai se afastar para se cuidar, mas estava no time, Estevão, Vitor Roque. Era para jogar um futebol muito melhor. Para mim foi um futebol ruim apresentado pelo Palmeiras, porque ele pode apresentar na média nesse Super Mundial. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. E aí a gente descobriu que o Porto era uma baba, né? Que quando o Palmeiras jogou contra o Porto, bom, empatou com o Porto, que legal. Aí o Porto é raspa do tacho, um lixo. Último colocado no Campeonato Português. Portugal só tem 3 times, né? O Porto ficou em terceiro, ficou em último, quer dizer, um lixo de time. Um lixo de time. Então esse baita lixo, o Palmeiras empatou, que foi realmente a melhor atuação. O Palmeiras não jogou bola, o Palmeiras gastou 500 milhões de reais, deu de reforço desse ano para o Abel Ferreira, 500 milhões, e teve um comportamento, avançou. Teve uma chave bem aceitável para ele, né? E para Inter Miami e Al Hilal. Né? E o Porto, teoricamente, eu não sabia que era essa lata de lixo que é o time atual, e aí o Palmeiras acabou tendo muita dificuldade para passar. O jogo com o Botafogo jogou covardemente, o Palmeiras ganhou e tá tudo certo. E depois parou no jogo do Chelsea, merecidamente foi derrotado pelo Chelsea. A bola que o Palmeiras joga é abaixo daquilo que pode jogar e que deve jogar com o investimento que tem. E quando eu falo do Abel, eu digo o seguinte, ninguém ganhou o que o Abel ganhou no Palmeiras, é verdade. Mas o Palmeiras nunca teve a supremacia que tem hoje no futebol brasileiro. Em nenhum momento da história do Palmeiras, desde 1914. Jamais. O Palmeiras teve times espetaculares, muito maiores do que esse aí, mas sempre com adversários à altura. O último grande time era aquele time dos 100 gols do Luxemburgo, ele tinha o time do Tele para brigar. As duas academias brigavam com o Santos do Pelé e com o Botafogo do Garrincha. Só para citar alguns, né? Pelé e Garrincha. Então o Palmeiras nunca teve uma limpeza diária tão grande assim. Na época que limpeza diária? Mas aí você procura também. Não procura nada. Você quer. Procura nada. Você quer me cutucar. Eu tava concordando, eu tava achando legal. O Palmeiras tá jogando contra um Flamengo que é uma superpotência. Só. Acabou. Mas nada. Não é só acabou, não. Acabou. O Atlético Mineiro. Quanto tempo o Atlético Mineiro teve um timaço aí, gente? O Atlético Mineiro foi quase rebaixado ano passado. Flávio, ano passado, mas o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras estava ganhando, tinha Hulk, tinha Scarpa, tinha Paulinho. O Atlético Mineiro levou. Ué, o Atlético Mineiro mas então, tava brigando. Então, o Palmeiras brigava com alguns times fortes. Não é falar que o Palmeiras não brigava com ninguém. É sempre adversário pontual, um ou outro. Tem só o Flamengo. Os times da América do Sul nunca tiveram tão fracos. O Boca é um time ridículo. O Independente ganhava tudo, não joga, não ganha nada. O Estudiante não ganha nada. O River é mais ou menos. Penharol e Nacional, que eram potências, não existem. Tá, mas aí eu vou te questionar. Será que são os estrangeiros que estão mal?
Ou são os brasileiros que estão fortes? Os dois. Também na época, quando o Boca ganhava tudo, os brasileiros eram uma baba. Palmeiras não era um baba, não. Ah, Palmeiras e Flamengo são dois times especiais, diferentes. São os dois times que têm uma vantagem enorme pelo investimento, pela organização dos clubes, pela maneira como eles estão estruturados. E, coincidentemente, isso ainda somado à debilidade dos outros. Olha o São Paulo hoje. O Palmeiras do Luxemburgo enfrentava o São Paulo do Telê. Olha a diferença. O Palmeiras da Academia enfrentava o Santos do Pelé, enfrentava o Botafogo do Garrincha. Olha hoje. É diferente. Hoje o Botafogo é dirigido por um maluco aí que beija o cara uma semana, 3 semanas depois ele demite e tal. É verdade. Ué, ele parecia o Judas, né? Depois do jogo contra o ele deu um beijo no cara, 3 semanas depois deu um bico no cara, pô. Um maluco, né? Você não acha o Abel um grande treinador? Eu não sei. Eu não sei, porque o Abel, o histórico do Abel, o que é? Braga e Paok. Paok. 2 babas aí, 2 times que não existem. Aí ele vem pro Brasil e pega disparadamente a melhor estrutura do futebol brasileiro. Porque tem mais uma coisa. O Flamengo ainda se sujeita a influências, a malucos e tal. Palmeiras nem isso. É blindado. Não tem. O Palmeiras é blindado. Não chega nada no Abel. Nada. Torcida uniformizada, parabéns a Leila. Ela manda bico nos caras, manda os caras passear. Não tem acesso. Nada. Ele é blindado. O trabalho dele é zerado. É bonitinho. E ele faz o trabalho. O Palmeiras ganha. Ou seja, não é um trabalho... Você vai tirar um mérito total do cara? Claro que não. Ele parece que leva bem o grupo e tal. Agora, ele é um grande estrategista? Eu não sei. Eu quero ver ele num time comum. Não é o caso. Eu quero ver ele no Corinthians, no São Paulo, num time de Portugal, por exemplo, no Porto, que também não vai mais que isso, né? Não vai pegar o Liverpool, não vai pegar o time da Arábia. Vamos ver como é que ele vai fazer. Né? Não vai pegar time bala da Europa, não vai pegar. Tá, mas aí eu vou te provocar um pouquinho. Vamos lá. Eu vou te provocar e vou me provocar. Porque tem um... Gostou, Bruninho? Gostei. Ele tá feliz com a minha volta. Não é maravilhoso. Ele tá maravilhoso. Lógico. Vamos lá. Você fala do Abel. Isso. Você idolatra o Tite. Isso. Idolatra. Isso. Você acha o Tite foda. Acho. Eu acho o Renato Gaúcho muito bom. Ao contrário, você, o Mauro, não acha. Vocês não gostam. Não. Mas tá bom. Vou pegar o meu e o seu. Os dois passaram pelo Flamengo, que é super poderoso, como esse Palmeiras aí do Abel Ferreira. Isso. Não ganharam nada. Tá certo. Foi uma baba. Concordo. Concorda que foi trabalho ruim? Então, mas não é tão fácil assim você fazer trabalho bom também num time que é fodão. O Tite, você tem a referência do Tite no Corinthians, que foi muito bom. E na seleção brasileira, que eu achei um trabalho muito bom. Você não concorda, tá tudo bem. Você tá de sacanagem. Não tô não. Não. Olha o que a seleção... bom na seleção. Olha o que a seleção tá passando agora para se classificar e olha como era com ele. Mas tudo bem. Isso aí é discutível. E o Tite, qual é o outro que a gente colocou? Renato Gaúcho. O Renato. Bem ou mal, tem uma referência de bom trabalho no Grêmio. No Fluminense também, ganhou Copa do Brasil, chegou em final de Libertadores. Isso, perdeu da LDU em casa. Mas tudo bem. Porra, Flávio. Mas tudo bem, tá tudo bem. Mas ele meteu um 4 na LDU em casa. E foi uma vergonha com o Flamengo, tá? Fez um baita papelão, tomou de 5, foi um vexame. Gente, mas é isso que eu falo, não foi vergonha o Renato no Flamengo, ele perdeu uma final de Libertadores. Ah, mas tomou, fez Ele chegou na final, mas perdeu. Enfim, não dá pra... Com o Flamengo e com o Palmeiras, o mínimo que você tem que fazer é andar no campeonato, né? Aí também já é um pouco demais, né? Aí já não tem... Tá bom, mas são os dois. Mas enfim, não fizeram nada esses dois caras, eles têm referência de alguma coisa que eles fizeram antes. O Renato é bom ou ruim? Eu acho o Renato um técnico, digamos, nota 6. Ele faz algum bom trabalho, depois ele faz os 2 ou 3 juízes. É um técnico... Eu contrataria o Renato? Talvez, dependendo das circunstâncias. Ele é bom para grupo, ele levou o time, botou uma pilha no time do Fluminense espetacular nesse campeonato. Então tem o seu mérito. O Tite eu acho um baita organizador de elenco, então você conhece o cara. O Abel você não conhece. O Abel não tem referência, é baba, braga, baba. É Paok, baba. Aí ele vem para a maior estrutura do futebol brasileiro e é blindado. Ó, ele deu aquela sorte de ganhar aquela primeira final, foi pura sorte. Poderia ter perdido, ganhou de 1-0, foi um jogo horroroso, ganhou de 1-0, poderia ter perdido de 1-0, mas ganhou. E ali ele ganhou uma blindagem espetacular do melhor. Quando tá tudo mais ou menos do Palmeiras, ele mete 500 milhões de reais em contratação. 500 milhões. Estava entre os 5 clubes que mais investiram no mundo. E ela mete 500 milhões de investimento. E aí a primeira safra dele foi um horror. Foi Tabata, Merentiel, fez um monte de papelão, trouxe um monte de jogador ruim, Atuesta e tal, não sei o quê. Agora tem um controle maior que a Leila e o Anderson lá, eles controlam juntos, né? Mesmo assim, trouxeram o Paulinho nessa situação, que é uma coisa muito discutível. Muito discutível mesmo. Então, você não sabe. O trabalho do Palmeiras é o mais... Não é que seja fácil, mas é o mais confortável que tem. Você imagine o pobre do Dorival Júnior no Corinthians.
Imagina o homem do metrô lá, o Zubeldia, a pressão que ele estava sofrendo. O próprio Felipe Luiz no Flamengo. Imagina a pressão que é aquilo. No Diniz no Vasco. E no Palmeiras, tranquilo. Torcida, ele nem sabe que a torcida se manifesta, joga lá para fora. O que eu acho ótimo, acho que todos deveriam ser assim. Mas é uma tranquilidade, é uma maravilha, um mar de rosa. E aí o cara ganha, claro que ganha. Né? E levou, tem um controle. Claro que ganha, mas Tite não ganhou nada no Flamengo e Renato Gaúcho não ganhou nada no Flamengo. Mas ganharam em outros lugares, né? Tá bom, mas então pode ser parâmetro o trabalho dele no Palmeiras. Ele já tem um parâmetro, o trabalho dele no Palmeiras. Não, porque o Palmeiras é um oásis. Dá esse esquema pro Tite, dá esse esquema pro Renato. Até vai funcionar, vai estar blindado. É diferente. Ele não tem problema. Flávio, mas são 5 anos. É claro. 5 anos. Lógico. 2 Libertadores, Lógico. 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Pouco. Você tá de sacanagem. Não, aí ele tá de Pelo sacanagem. menos uma Libertadores. Pelo amor de Deus, traz uma sobriedade da Pelo família. menos uma Libertadores foi culpa dele que perdeu. Pelo menos uma Libertadores foi culpa Daí as 2 que ele ganhou. Aí ele ganhou. A primeira. Uma ele perdeu. As 2 ele não ganhou. Mas a primeira que ele ganhou não teve nada a ver com ele. E essa que ele perdeu foi culpa dele. A primeira ele faz 7 jogos e o Luxemburgo faz 6. Isso, não, e outra. E foi um jogo, um acidente. Foi a segunda Libertadores. Ele teve mérito em alguns momentos, verdade. Principalmente o jogo com o Atlético. Ali, aquele duelo com o Atlético, ele foi bem. Tá. E depois. Não foi na primeira. Foi na primeira. Que ele leva. Foi a dar primeira. 3 lá e levou 3. Esse ele teve mérito. Nesse jogo ele teve mérito. Aí ele pega. Consegue ser eliminado pelo Boca Juniors, dessa desgraça que é o Boca. Você sabe que eu torço pro Boca. O Boca é uma desgraça. O Boca conseguiu perder. Eles conseguiram ser eliminados pelo Boca. O Boca hoje perde de qualquer coisa. Qualquer defesa e justiça. Qualquer coisa ganha deles lá. Qualquer um. O Central Córdoba. Qualquer um ganha deles lá. Qualquer um. Então, hoje eles conseguiram perder pro Boca. Por erros dele. Então, calma. Ele está no mar de rosas. Ele está no mar de rosas. Eu comparo o Abel a Luiz Alonso Pérez, o Lula, do Santos. Era um mar de rosas. Pelé, todo blindado e tal. E o Lula ganhou bem mais que ele. Então, sabe, blindado, sossegado, tranquilo com o Pelé. Hoje o Palmeiras é o Pelé dos times. O Palmeiras, não a Leila. A Leila também, ela faz parte disso. Mas o Palmeiras hoje é o Pelé dos times. É o time mais tranquilo, mais rico, mais blindado. É o melhor lugar para se trabalhar. É o mundo de sonhos para trabalhar ou no Bragantino, porque lá a pressão é menor. Então, mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos. Então, é um lugar ótimo para trabalhar. Quando ele sair daí, e tomara que ele fique muito tempo, não quero tirar o trabalho de ninguém. Deus que ajude, siga a vida dele e tal. Estamos contestando um ser humano que eu nem conheço. Conversei com ele uma vez no ar, então não tenho nada contra o ser humano. Mas o treinador, quando ele sair daí, nós vamos poder fazer uma comparação. Aí ele vai dirigir o time X, aí nós vamos ver. Porque, por enquanto, ele tá blindado, velho. Duro no Palmeiras é não ganhar. Hoje, duro no Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Você passar por lá e não ganhar é difícil pra caramba. Porque, olha, a condição que você tem é... Quem são os grandes favoritos para a Libertadores agora? Flamengo e Palmeiras. Claro, lógico. E é por causa do Abel e por causa do Felipe Luiz? Não, mas eles estão fazendo a parte deles. Eu discordo do Flávio. Eu acho que o Abel é foda, só que achei ruim o Mundial do Palmeiras. A atuação... Você trocaria ele pelo Felipe Luiz? Hoje não. Mas se fosse assim, saiu o Tite, eu pagaria milhões pelo Abel Ferreira assumir o Flamengo. Hoje não, porque o Flamengo tem um treinador que é uma das maiores promessas aí do futebol brasileiro, na minha opinião. Botaria ele no lugar do Renato? Sim. Do Renato? Sim, e olha que eu gosto do Renato. Eu acho o Abel foda. Eu acho a mentalidade dele, um cara que vive aquilo, que ele... Eu acho o Abel... Botaria ele na seleção no lugar do Ancelotti? Não, porra, Flávio. Ué, eu tô quer comparar com o Ancelotti? Eu tô fazendo alinhamento da sua ideia. Não, você quer, qual é o nível que você coloca Pronto, ele? eu colocaria ele à frente de qualquer treinador brasileiro hoje, tirando o Felipe Luiz. Qualquer um. Brasileiro. Não botaria na frente do Jorge Jesus, na época. Hoje do Felipe Luiz, mas botaria com o Renato, botaria com o Tite, botaria com o Fernando Diniz, botaria com o Dorival. Na frente de qualquer um. Eu não boto na frente nenhum desses. Mas tu também tô implicante, né? Não, nenhum. Ele não foi testado pra isso. Não foi testado pra isso. Mas nesse Mundial, Bruninho, o Abel tá muito bem. Quer dizer, o Abel foi mal. Palmeiras não jogou bem. Palmeiras entrou com uma formação que muitos estão criticando contra o Chelsea, que não foi uma formação que encaixou contra o Chelsea. E assim, o Palmeiras não jogou bem mesmo no Mundial. Acho que o Palmeiras não tem nenhuma partida inesquecível no Mundial. Ele não tem nenhuma grande partida. O Palmeiras chegou, em termos de resultado, foi dentro do normal. Chegou nas quartas de final, acho que tá bom. Pegar a previsão anterior ao Mundial,
chegar às quartas de final não é uma campanha ruim. Então, não teve nada de vexame, nada de que envergonhe o Palmeiras, não. Mas, realmente, assim, o Palmeiras, o caminho foi ficando mais aberto para chegar longe. Isso acontece em Copas. Palmeiras, ele poderia ter nas oitavas, a projeção era ter o Paris Saint-Germain ou o Atlético de Madrid. Ele acabou tendo o Botafogo, que é um time bom, mas é um confronto que o Palmeiras está acostumado a fazer, né? Quando a gente imagina o Mundial, a gente está pensando em confrontos contra times da Europa, times que disputam a Champions League. Ele pegou o Botafogo, jogo igual, passou, e jogou melhor que o Botafogo, mereceu, jogo igual em relação ao nível dos times ali, acho que muito próximo. Nas quartas, dentro das previsões normais, o Palmeiras ficando em primeiro, ele pegaria o Bayern de Munique. O Bayern de Munique acabou indo para o outro lado. Então ele pegou o Chelsea, que eliminou o Benfica. Era um confronto acessível. E se ele passa, ele tem uma semifinal com o Fluminense. Então, assim, o caminho foi ficando bom para o Palmeiras. E o Palmeiras caiu para o Chelsea, que não é anormal, mas dava para passar. Acho que era um confronto que era acessível para o Palmeiras. E não conseguiu, fez um primeiro tempo muito ruim. Acho que dois momentos do Mundial o Palmeiras realmente foi muito mal. O jogo com o Inter Miami foi muito ruim, aquele jogo. E o primeiro tempo com o Chelsea. O time não estava bem no início, melhorou. O Abel mudou um pouquinho o posicionamento, porque o Chelsea veio de um jeito que ele não esperava, ele até falou sobre isso. Equilibrou o jogo, mas aquele primeiro tempo ruim acabou fazendo diferença. Ali o Chelsea abriu vantagem e o Palmeiras teve que correr atrás. E acabou empatando, mas depois tomou o segundo gol. Em nenhum momento o Palmeiras esteve em vantagem. Então o Palmeiras ele pode jogar mais, deve jogar mais. O que o Vampeta ressaltou da perda do Estevão e do Paulinho realmente é muito complicado. O Palmeiras não tem, nesse momento, um jogador para tentar, na jogada individual, quebrar a defesa e ir para cima do adversário. O Abel vai ter que adaptar isso. Então foi um time que rendeu, acho que abaixo do que poderia. Acho que o Palmeiras, o resultado foi normal, quartas de final. Mas o Palmeiras, no futebol apresentado, em nenhum momento ele esteve assim. Nossa, o Palmeiras fez um jogo muito bom no Mundial. Acho que os outros três, eles têm um jogo para se lembrar, pelo menos, na campanha. O Palmeiras não. O Palmeiras ele fez, acho que, uma campanha ok. Uma campanha que não teve nada de especial, nenhum momento de brilho. O que, claro, o Abel está dentro disso. Acho que o Abel é um técnico muito bom, gosto do trabalho do Abel. Mas nesse momento ele vai ter um trabalho aí, ele vai ter uma cobrança maior e vai ter que resolver, principalmente em questão ofensiva. O Palmeiras, para atacar, ele tem dificuldade. Para criar um pouquinho mais, o Palmeiras tem dificuldade. O Abel vai ter que trabalhar isso. Vai voltar logo já com o Brasileiro. O Palmeiras está a 2 pontos do líder, está em quarto lugar, mas está a 2 pontos do líder. Vai voltar com um clássico com o Santos, né? Vamos ver se a CBF vai marcar esse jogo mesmo para a semana que vem. Vai ter um clássico com o Corinthians na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Na Libertadores, na teoria, pegou um confronto mais tranquilo com o Universitário do Peru. Tem tudo para passar para as quartas. Mas vai ter que melhorar e a ausência de Estevão e Paulinho pesa sim. O Palmeiras vai ter essa dificuldade. Se já está difícil para criar, sem os dois vai ficar mais difícil ainda.